pessoal! Eu sou a Duília de Mello, cientista, professora, astrônoma. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e vou tentar inspirar vocês a seguir o talento, aquele tesão que o Clóvis estava falando, que a gente tem dentro da gente, né? Aquela vontade de fazer alguma coisa, de fazer a diferença no mundo. Então, eu sou astrônoma, eu sou criada no Brasil, mas eu moro nos Estados Unidos. Eu sou astrônoma da NASA. Mas eu sou também, e ainda com mais orgulho de tudo, professora. Eu, na idade de vocês, também tive dúvida do que eu ia fazer, de qual a carreira que eu ia seguir. Aí, eu me lembro bem de um momento muito especial que eu passei e que eu vou contar para vocês. Então, aí está escrito, né, o universo é o meu laboratório. Eu queria fazer astronomia porque eu queria entender o universo. E hoje o universo é o meu laboratório. Eu era uma menina nerd, uma menina que gostava de ciências e de matemática, que adorava as missões espaciais da NASA e que queria conhecer o mundo. E eu fiz tudo isso. Eu conheci o mundo e eu conheço o universo. Mas o momento mesmo mais legal, que fez assim eu me jogar na carreira de astronomia, foi uma passagem que eu tive com um professor, que era um professor desse tipo, assim, Clóvis, cheio de energia, né? Aqueles professores que entram e a gente quer mais, né? A gente sempre quer mais daquele professor. A gente quer levar a mãe para ver o professor, né? E tinha um professor desses, era um professor de história. E um dia ele me viu conversando com um professor de português, que não era nenhum Clóvis. E esse professor de português tentava me convencer a estudar engenharia. Aí o meu professor favorito, professor de história, virou para ele e falou assim: deixa a menina quieta, é melhor era ser uma astrônoma feliz do que uma engenheira frustrada. Bom, naquele momento eu decidi que eu ia ser astrônoma e que eu ia ser uma astrônoma feliz. E eu sou uma astrônoma feliz. Foram muitos e muitos dias, meses estudando, anos estudando, até eu conquistar o que eu conquistei hoje. Quando eu fui apresentada no início, o apresentador falou: vocês vão conhecer um cientista, o cientista mais conhecido do Brasil, fora do Brasil. Bom, eu não sou um cientista, eu sou uma cientista. Bom, então, nessa minha carreira, eu tive que me especializar. Porque para ser cientista, tem que estudar pra caramba, né? Eu fiz bacharelado de astronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu tive, assim, a sorte de que, na época, o único curso de astronomia do Brasil era no Rio de Janeiro. Hoje existem outras opções, inclusive aqui em São Paulo, na USP. Então, eu fiz o FRJ e eu fiz iniciação científica. Então, quem quer ser cientista tem que começar já a fazer pesquisa, se enfiar mesmo na pesquisa do início. E eu fui bolsista, gente, de tudo.
Eu não tive um berço de ouro, eu não tive mesmo. Eu tive bolsa do CNPq, bolsa da CAPES, bolsa da FAPESP, tudo quanto é bolsa que vocês podem imaginar, eu tive. E era assim que eu me sustentava. Então, eu tive que escolher uma área de pesquisa e eu queria estudar as galáxias. Eu não queria estudar coisa aqui pertinho, planetas, lua, sol. Ah, não, eu queria estudar um negócio assim, muito longe. Eu queria estudar o universo, assim, lá nos confins do universo. Então, eu me especializei em galáxias. Eu sou astrofísica extragaláctica. Gente, é super cool, né? É muito, muito cool falar que você é astrofísica extragaláctica. Mas o que é isso? Bom, eu estudo as galáxias. E eu ainda no mestrado, eu queria estudar galáxias, mas eu queria estudar galáxias que estavam em colisão. Galáxia colide uma com a outra. Lembra que o Sol é uma estrela dentro de uma galáxia. Aliás, gente, aqui tem um lugar que tem um negócio super bacana aqui de estrela que fizeram para mim, estou adorando. Então, parece que eu estou andando numa galáxia aqui. Então, as estrelas estão dentro das galáxias. A nossa galáxia, quem sabe o nome? Grita. Via Láctea. Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia entre bilhões e bilhões de outras galáxias. E o Sol é uma estrela dentro de 200 bilhões de estrelas. É enorme o nosso universo. É realmente fascinante o nosso universo. Então eu decidi que eu queria estudar a galáxia, que eu queria estudar a galáxia que estava em colisão e que eu queria entender por que essas galáxias colidiam e como que a Via Láctea se formava. Então eu fiz mestrado e doutorado nisso. Bom, aí aconteceu que eu estava no Chile observando uma dessas galáxias em colisão. Bom, eu tinha uma lista de galáxias que eu ia observar. E uma delas era uma galáxia pequena, que a gente chama de uma galáxia anã. E essa galáxia, ela era bem pequenininha assim no visor que eu tinha. Mas o telescópio que eu tinha era um telescópio que o Brasil, inclusive, estava alugando na época. Eu já era doutora. Eu estava sozinha observando, eu vi que tinha uma estrela a mais na tela que não deveria estar ali. Aí, aquela menina curiosa, aquela menina nerd, né? Aquela menina que fazia pergunta para todo mundo, que não deixava ninguém em paz, começou a pensar e ver o que essa estrela está fazendo aí. Então, eu achei que eu estivesse observando um objeto errado, né? E lá do Chile, o Chile tem as montanhas, as melhores montanhas do mundo para a gente observar. Elas são altas, elas são secas e a noite é escura. Não tem umidade, é tudo cravejado de estrelas. Então, eu falei, eu vou passar meu instrumento ali em cima daquele negócio ali, porque eu acho que aquilo ali é uma estrela em explosão. É uma supernova. É uma estrela que explodiu. Então as pessoas falam, Duília, você já descobriu alguma coisa? Aquelas perguntinhas que a gente não gosta de ouvir, né? Aí eu tenho que falar já. Mas aí quando eu falo que eu descobri, não é bem uma descoberta de uma estrela. Na verdade, eu vi a morte de uma estrela. Uma estrela, quando ela explode, ela morre. Uau! É a morte, não é o nascimento. Não é uma estrela nova, é uma estrela que acabou. Uau! Era isso que eu queria, quando eu era criança, entender. Então, lá nesse dia, eu descobri uma estrela que explodiu. Mas por que isso é importante? Bom, é importante por vários motivos. Primeiro que a gente tem uma estrela aqui, que é a nossa estrela, o Sol, né? E a gente tem que entender o Sol para a gente poder saber como que a gente chegou aqui também. Então, a gente sabe a evolução das estrelas. Isso é uma área da astronomia, chama evolução estelar. Bom, o Sol é uma estrela. Mas o Sol é uma estrela um pouquinho sem graça. Ela é meio medíocre. Ela produz o Sol, né? Uma estrela comum na Via Láctea, no meio de 200 bilhões de outras estrelas. E o Sol vem fazendo produção de energia há 4,5 bilhões de anos. Essa produção de energia é hidrogênio,
sendo transformado em hélio. Transformação de elemento químico em um outro. É um processo que só acontece dentro das estrelas. Não tem outro jeito de formar elemento químico na natureza. Todos os elementos químicos da natureza, do universo, foram formados dentro das estrelas. Então o Sol está lá, transformando hidrogênio em hélio e segurando a gravidade, para a gravidade não compactá-lo até ele explodir. O Sol não vai explodir, nunca. O Sol vai passar por um período de transformação, mas só daqui a uns 4 bilhões de anos, então não se preocupem. Mas as estrelas maiores que o Sol, elas têm uma vida muito mais dramática. E é essa vida dramática que um dia vai levar a estrela à morte. É a explosão em uma supernova. Então, aquela história dos elementos químicos, lembra que o hidrogênio estava se transformando em hélio? Nas massivas, ele também vai transformar hidrogênio em hélio, nas maiores, né? O hélio em carbono, o carbono em oxigênio, e assim por diante. E com isso, balançar a gravidade. Vai ter uma hora que lá dentro não vai ter mais produção de energia. O que vai ter é o elemento químico ferro. Aí, ferrou. É para rir, viu, gente? Ferrou por quê? Porque agora o ferro não consegue se transformar em outro elemento químico e a estrela explode. E quando a estrela explode, ela lança para o meio interestelar toda aquela sopa de elementos químicos que estavam dentro dela. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é uma imagem real tirada com o telescópio espacial Hubble, que é o meu instrumento favorito e eu trabalho sempre com esse telescópio. Então, todos os elementos químicos, o ar que a gente respira, o ferro dos nossos sangues, o cálcio dos nossos ossos, tudo foi feito dentro das estrelas. Então, aquela estrela que eu descobri, na verdade era uma explosão de uma estrela, eu nem acreditei que eu tinha sido a primeira a ver aquela estrela. É uma insegurança que a gente tem, e é bom isso, porque a gente não pode achar que a gente descobre coisas a todas horas, né? Então, a primeira coisa foi, eu duvidei da minha descoberta, e depois eu confirmei realmente que eu fui a primeira a ver aquela estrela em explosão. Agora, o mais bacana, aquela estrela não está aqui pertinho, não. Ela está a 53,8 milhões de anos-luz de distância. E naquele dia, lá no Chile, a luz daquela estrela em explosão entrou no meu telescópio, que entrou no meu olho, e eu fui a primeira a ver. E demorou 53,8 milhões de anos para chegar até aqui. Quando a gente olha para as galáxias, a gente está vendo o passado. Isso é incrível, né? A gente saber isso, olha só, a gente vê o passado quando a gente olha para o universo distante. Bom, o que eu quero falar para vocês agora, porque meu tempo já acabou também, é que, na verdade, todo esse conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, é o que me faz feliz, é o que me dá alegria. Não é o dinheiro. Muita gente, crianças inclusive, me manda e-mail, me faz pergunta no Facebook. Eu sou conhecida como a Mulher das Estrelas no Facebook. Pode ir lá, entrar e curtir. Lá no Mulher das Estrelas me perguntam, quanto que você ganha na NASA? Gente, primeiro, não pergunta nunca para ninguém quanto que ela ganha, porque é falta de educação, tá? E segundo, não importa. O conhecimento é impagável. Se você faz aquilo, aquela paixão que você tinha quando era jovem, se essa paixão se transforma em amor, e você tem amor pela sua carreira, você já ganhou na loteria. Essa é a sua loteria. E você vai ser um profissional feliz e de sucesso.
O dinheiro é a consequência da felicidade e não a causa. Então, a minha última mensagem para vocês é que vocês se lembrem que todos nós somos feitos de estrelas. Todos nós. E a gente foi feito para brilhar. Muito obrigada.